boca, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Saúde é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe a Tatiana Takeda, que é palestrante e passa várias informações sobre o transtorno e orienta, aí, através de suas redes sociais, muitas pessoas com mais informações ainda, né? A Ana Márcia, que é pediatra e vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, e também a doutora Cristiane Cobal, que é infectologista. Doutora Cristiane, nesse momento, apesar de que nós ainda não vivemos um surto, uma pandemia, talvez não tenhamos aí tantos motivos para preocupação, mas a corrida pela vacina já começou. As vacinas que estão hoje disponíveis, tanto na rede pública quanto na privada, elas pegam esse vírus deste ano? Então, nesse momento nós só temos vacina na rede privada. A da rede pública vai se iniciar as vacinações específicas a partir do dia 16 de abril. E as vacinas disponíveis são as vacinas 2018 e 2019. Então, que elas contemplam já H3N2, H1N1 e influenza B. E a vacina da rede privada é um pouquinho mais abrangente, nós chamamos de quadrivalente, que nós temos ainda o acréscimo de outros tipos específicos do vírus influenza. Né? Então, a vacina ela já está disponível na rede privada brasileira, ainda com uma falta muito grande, porque esse ano nós tivemos uma dificuldade, a vacina desse ano é um pouquinho diferente da vacina do ano passado, então essa vacina foi atrasada também na rede privada. É uma nova fórmula? A senhora fala, é diferente? Algumas coisas mudaram, porque todo ano a Organização Mundial de Saúde ela faz um banco de dados com relação ao vírus circulante. E aí ela informa aos fabricantes da vacina qual deve ser a mudança, a base continua a mesma, mas qual é a mudança que deve existir de um ano para o outro. Este ano nós tivemos uma pequena mudança na vacina com relação a 2017. Doutora Cristiane, a gripe e as doenças que vêm da gripe, elas matam, elas aumentam a procura pela rede de saúde, aumentam o número de internações. Por que a vacina ainda não é para toda a população? A partir do dia 16, nós teremos a vacina para os grupos de risco. Crianças, idosos, algumas pessoas que têm doenças crônicas, acredito, né, gestantes, mas não para toda a população. Então, aí nós vamos falar de uma coisa que eu não tenho capacidade de falar, que são políticas públicas, né? Então, isso é uma política pública do governo federal. E para nós, médicos, infectologistas, nós achamos que, em primeiro lugar, não temos mais grupo de risco, né? Nós sabemos que qualquer pessoa pode sim ter uma gripe e evoluir para a doença grave, para a síndrome respiratória aguda grave, para uma insuficiência respiratória. Nós sabemos que existem pessoas com maior risco, mas isentar outras, porque você não preenche os critérios e você não vai evoluir, na minha opinião, isso acaba sendo até uma leviandade. Porque eu já vi pessoas que não participavam de nenhum grupo de risco irem a óbito com gripe, com vírus influenza. Então, para mim, como médico infectologista, eu não concebo essa ideia de vacinar apenas pessoas consideradas de grupo de risco, já que todo ser humano pode sim ter uma gripe mais grave e eventualmente evoluir até para o óbito. Doutora Cristiane, Vital Correia, do setor Santa Genoveva, pergunta qual que é a diferença da gripe comum para H1N1? Então, seu Vital, não tem uma diferença na prática, né? Porque gripe é gripe. Eu acho que é importante falar que gripe é diferente de resfriado. O que eu acho que a população também, e a classe médica, é que nós temos que parar de chamar qualquer espirro e coriza de gripe. Gripe é uma doença infecciosa, viral, causada por vírus específicos, que dá febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, espirro, coriza, é aquilo que te impede de trabalhar, é aquilo que vai prostrar uma criança. A criança que está com febre baixa, 37, 37,5, o narizinho escorrendo, espirrando, isso não é gripe, isso é resfriado. A mesma coisa do adulto. O adulto, ele chama tudo de gripe. Então, há uma confusão muito grande com relação ao diagnóstico. Não podemos confundir gripe, certo, com resfriado ou com rinite alérgica, né? São doenças diferentes com abordagens diferentes. Então, é importante frisar isso. Nós,
médicos, às vezes confundimos sim, e a população chama tudo que escorre nariz de gripe. Tá certo. Aí não está certo. Doutora Ana Márcia, as crianças que serão vacinadas nessa campanha até 5 anos? O governo federal, ele disponibiliza vacina para as crianças a partir de 6 meses até 5 anos. Certo. Há uma crença popular de que algumas vacinas são prejudiciais, uma teoria que, inclusive, prejudica muito o avanço da cura e do controle de várias doenças no mundo inteiro. Mas associam-se muito as gripes à vacina da gripe. E muitas mães têm medo de vacinar suas crianças. O que a senhora fala sobre isso? Inclusive, Suzete, até o autismo Exato, já foi eu ia falar isso. responsabilizado, a gripe, as vacinas foram responsabilizadas pelo transtorno do espectro autista, o que já há muito tempo caiu por terra, realmente é inconcebível, essa teoria foi totalmente refutada. E a vacina de gripe, em particular, ela é de vírus morto. Por isso que a doutora Cristiane disse que ela não é uma vacina 100% imunogênica, né? Não é 100% das pessoas vacinadas que vão atingir um teto de anticorpo que vai protegê-las. Exatamente porque ela é uma vacina de vírus morto. Ela é incapaz, é impossível de levar uma criança à gripe. Se a criança toma vacina e 5 dias, 1 semana, 2, depois fica gripada, não é por causa da vacina. Ela já devia estar com esse vírus, né? Sim, provavelmente. E demora 2 semanas para poder produzir o teto de pool de anticorpos para proteger. Então, nesse período, ela se expôs ao vírus, não tinha um nível de anticorpo capaz de bloquear a doença ainda e ficou gripada. Mas não foi a vacina que desencadeou. Então, todas as crianças, a partir de 6 meses, podem receber a vacina, que elas não serão comprometidas a sua saúde em nada por causa disso. Mas a vacina tem algum efeito colateral? Não, a vacina é muito segura, uma vacina extremamente tranquila. Como é vírus inativado, que nós chamamos de vírus morto, não há risco de adoecer pela vacina. O que a vacina da gripe pode dar são sintomas de qualquer vacina. Às vezes uma febrezinha 1, 2 dias, ficar vermelhinho, doendo o local de aplicação e mais nada. Vacina segura, vacina que não é maravilhosa, mas é o que nós temos disponível no mundo. Então, eu acho que todos devem ser vacinados. Tanto que as gestantes podem ser vacinadas, podem e devem ser vacinadas. Gestante adoece muito de gripe e corre risco. Doutora, não sei se a senhora pode falar, mas o preço da vacina contra a gripe hoje, essa de 2018, 2019, é quanto? O preço está em torno de R$ 130 na rede privada. E ela imuniza por 1 ano. Na verdade, não, né? Também é muito interessante nós falarmos sobre isso. A vacina da gripe, ela tem uma produção anual e uma aplicação anual. Mas nós sabemos que o pico de eficácia é em torno de 6 a 8 meses. Após 8 meses, essa vacina vai caindo o nível de anticorpo e a probabilidade de eu contrair a gripe aumenta muito. Tá certo. Esses casos, essas mortes que nós tivemos aí, não só na Vila São Cotolengo, tivemos um caso de um pediatra que faleceu e ainda não há um diagnóstico confirmado de H1N1, mas pelo local que ele trabalhava com crianças no hospital materno-infantil, há uma grande possibilidade de ser, não é? Isso Então, preocupa muito, doutora? É claro que sim, né? Qualquer quadro de insuficiência respiratória, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, agudo, súbito, né? A primeira hipótese que nós fazemos é de vírus influenza. E tanto é que nós instituímos já imediatamente, antes de qualquer confirmação, porque ela demora, o tratamento específico. Nós não esperamos o exame ficar pronto para tratar o paciente, né? Obviamente que existe... inclusive para a morte desse nosso colega pediatra, essa hipótese foi aventada quando ele se internou e foi tratado mas isso ainda está em aberto, né? Várias outras doenças e outros vírus ou bactérias poderiam dar também um quadro respiratório, levando uma pneumonia, uma pneumonite e podendo levar o paciente ao óbito. Aparecida de Trindade faz uma pergunta dentro dessa questão da Vila São Cotolengo, né, que 12 pessoas morreram. A Suzete falou que ainda tem casos que não foram confirmados de H1N1. Ela fala, é um surto? Está fora de controle? Olha,
Quando nós temos um aumento de uma doença infecciosa, além do esperado, né, podemos classificar isso como um surto. Eu acho que a palavra não é fora de controle. Nós já tivemos isso outros anos. Este é mais um ano que a história, infelizmente, se repete. Então, eu acho que o importante é, vamos vacinar, as pessoas que devem ser vacinadas na rede pública compareçam aos centros de vacinação. Quem tiver uma condição financeira pode procurar a rede privada. Vamos diagnosticar gripe adequadamente, vamos dar o antiviral e aí, tratando precocemente, tenho certeza que ninguém vai evoluir para o óbito. Vou voltar a falar sobre o dia de conscientização do autismo. Nós temos assistido várias matérias, visto várias matérias de pessoas que estão dentro do transtorno e que chegaram à universidade. São pessoas que se formaram, estão atuando, temos uma professora, alguns casos, não é? Qualquer criança que esteja dentro do espectro pode chegar a uma universidade? Acredito que não, Suzete, porque o autismo, a gente fala transtorno do espectro autista, não é por acaso, é um espectro, né? Tem um médico aqui em Goiânia que ele costuma dizer o seguinte, tem do vermelho claro ao vermelho escuro, né? Entre o vermelho claro e o vermelho escuro, a gente tem uma infinidade de tonalidades, e esse é o autismo, né? Nenhum autista é igual ao outro. O DSM-5, ele fala em autista leve, moderado e grave. Só que dentro de cada um desses 3 graus, a gente tem aí vários tipos, né? A gente tem um autista leve que pode saber muita matemática, mas ele não consegue abotoar o botão da calça, né? Pode acontecer isso. Então, eles são muito diferentes entre si. É claro que vão ter aqueles que vão, sim, chegar na universidade, como de fato estão chegando, e, felizmente, o número aumenta cada vez mais. Inclusive, nos últimos censos do MEC, é possível da gente verificar que o número de autistas que estão chegando, de pessoas com deficiência em geral também, que estão chegando no ensino médio, estão numa porcentagem e numa aceleração muito maior do que os do fundamental. Então, isso mostra que eles não estão parando de estudar depois do 9º ano. Eles estão entrando no ensino médio e parte deles estão, sim, entrando nas universidades. Recentemente, a gente fez um evento, um seminário inclusivo aqui no estado de Goiás. Foi um seminário totalmente inovador para todos os professores da rede pública e da rede privada, um seminário gratuito. E nós tivemos a adesão aí de quase 2.000 participantes e, entre eles, a grande maioria de professores. E a gente percebeu o quanto eles estão preocupados, né? E aí a gente teve a apresentação de 5, 6 universidades dizendo o que elas estão fazendo para estar recepcionando esse público, esse novo público, porque não deixa de ser um novo público, né? Não deveria ser, mas é. E eles estão, inclusive, no mercado de trabalho, não é? Nós conhecemos pessoas que estão dentro do espectro e que atuam profissionalmente, são excelentes profissionais, requerem, em algumas situações, um olhar diferenciado, mas que são super capazes de trabalhar e desenvolver suas atividades. Sim, né? O autista, ele tem o que a gente chama de hiperfoco, né? Quando ele tem um hiperfoco numa determinada atividade, ele faz aquilo como ninguém. E eles têm a parte deles tem uma facilidade muito grande com números na área de informática e eles dão muito bem nessa área. Algumas empresas europeias da Alemanha, elas estão investindo bastante nesse público, né? Eles não estão interessados se a pessoa dá conta ou não de amarrar o cadarço. Eles estão interessados naquele hiperfoco dele para, por exemplo, desenvolver um software, né? O interesse deles é esse. Vamos repetir o número do nosso WhatsApp aí na tela, 996734567. E chegou uma pergunta da Madalena Rodrigues, do setor Pedro Ludovico. Ela faz a seguinte pergunta. O casal que tem um filho autista, existe chance de ter um segundo filho com o mesmo problema ou não tem nenhuma relação? Eu vou começar a falar da minha experiência. Eu gostaria que a Ana Márcia terminasse pelo fato dela ser médica, né? Para não misturar as coisas. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive um receio de ter outro filho autista, né? E fiz um exame genético para saber se aquele
o meu filho mais velho ele era autista ao acaso, ou se existia algum outro fator, né? E a gente descobriu que foi ao acaso, o que me deu, assim, muita coragem para estar engravidando de novo, e depois disso nunca mais nem passou pela minha cabeça que poderia ser. E se fosse também, né, seria muito bem-vindo também. Então, essa parte médica eu vou deixar para a Ana Márcia, porque advogado vai puxar a sardinha para o outro lado. Olha, Madalena, funciona da seguinte maneira. A população geral tem uma chance, pouco mais de 1% de ter um filho autista. Então, a prevalência é 1 para cada 68, que dá aí 1,2%, 1,3% de chance que qualquer um tem de ter um filho autista. Quando você tem um filho autista, essa chance aumenta um pouquinho de você ter um segundo. Vai para 2,5%, mais ou menos, por cento. Se esse segundo filho autista é uma menina, porque as meninas, elas são mais graves e é numa porcentagem menor. Para cada menina autista, eu tenho 4 meninos autistas. Então, se você tem um segundo filho autista e esse segundo é uma menina, a chance de você ter um terceiro filho autista vai para 25%. Isso mostra, porque isso são dados de pesquisas mundiais, né? Um número muito grande de pesquisas e de pessoas envolvidas. Então, isso mostra a grande carga genética que o autista tem. Mas, como todo transtorno de qualquer área da medicina, o autismo também é uma interação genética com fatores ambientais. Então, por exemplo, se eu tenho um parto prematuro, se eu tenho uma hipoxia neonatal, isso pode desencadear um quadro autístico que talvez não aparecesse. Então, é uma interação gene-ambiente, mas tem um forte componente genético. Essa pergunta também é para a doutora Ana Márcia. É a Valéria Olinto, do setor Bela Vista. Ela pergunta, como que é o diagnóstico do autismo? Consigo identificar que meu bebê tem autismo? Bom, você sozinha talvez não, porque são sutis, né? São alterações sutis. Mas é excelente sua pergunta, porque o diagnóstico é eminentemente clínico. Para se fazer o diagnóstico de autismo, você só precisa, nós médicos, pediatras do desenvolvimento, a gente só precisa de horas com a criança e a sua família. 2, 3 horas. Mas uma história desenvolvimental, uma história de como ele nasceu, de como esse bebê sugou, como esse bebê interagia, né, as suas vocalizações, as suas interações, tudo aquilo que a gente sabe do desenvolvimento infantil, mas você sentar e brincar com essa criança, avaliar a teoria da mente, avaliar a atenção compartilhada, avaliar várias coisinhas que a gente avalia no consultório. É eminentemente clínico. Você não precisa de uma ressonância, de uma tomografia, de um eletroencefalograma, nem de um estudo genético, embora existam alguns casos que a gente pede o estudo genético, porque tem algumas síndromes genéticas que têm um componente autístico, como o X frágil, então aí já é uma outra parte. Mas fazer o diagnóstico do autismo é eminentemente clínico. Mas essa pergunta dessa telespectadora é muito interessante, porque alguém falou que o diagnóstico tem que ser feito, a senhora falou que o diagnóstico tem que ser feito, deveria ser feito até os 3 anos de idade, que isso possibilitaria uma evolução dessa criança melhor. Isso. Mas no bebê, por exemplo, a gente sabe que o bebê, ele começa a imitar algumas palavras com uma certa... tantos meses, ele começa a responder a estímulos com tantos meses. Tem alguma coisa que pode chamar a atenção desses pais? Sim, é porque assim, é muito frequente a criança ter um desenvolvimento normal e por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, ela ter uma regressão e entrar no espectro autista. Mas o que a gente vê? Crianças que sabidamente são autistas, que você faz o diagnóstico, são classicamente autistas. Você pega os vídeos de quando esse bebê tinha 6 meses, 4 meses, 8 meses, e você vê que é qualitativamente inferior. E aí você identifica. Fala, olha aqui, quando ele tinha 6 meses, quando ele tinha 8 meses, olha, a resposta dele era hiporresponsivo. Mas pode ser que você não tenha critério
critério para você bater o martelo. Olha, esse bebê aos 8 meses, ele olha pouco para você, ele olha, quando a gente chama pelo nome, ele não olha prontamente, mas tem outros critérios que eu preciso ter. Então, na verdade, assim, não há necessidade de ser tão precocemente um diagnóstico também, né? Quando a gente vê um bebê que está, assim, qualitativamente inferior, a gente pede para a mãe estimular o bebê, brinca mais com ele, tira a tela dele, tira iPad, tira iPhone, tira televisão, brinca mais, interação corpo a corpo, chama mais a atenção dele, estimula, para quando você tiver condições de fazer um diagnóstico mais firme, olha, fazer um diagnóstico com 1 ano e meio, com 2 anos, é bom demais, está ótimo. Tatiana, quando você descobriu e como que seu filho era autista? Eu desconfiei porque nós éramos 6, 7 amigas grávidas, né? Então eu tinha condições de compará-lo com outros bebês que nasceram mais ou menos na mesma época. Ele não quis mamar no meu peito, ele não olhava para mim de forma alguma. Eu pegava ele no colo, ele chorava. Quando eu colocava no berço, parecia um bebê anjo, né? E todo mundo comentava comigo, nossa, ele é um bebê anjo. E aquilo me deixava assim angustiada, porque eu sabia que alguma coisa estava errada. E com 4 meses, eu perguntei para o pediatra, eu falei para ele, olha, o Theo é surdo, ele não me ouve. Isso eu já tinha feito o exame da orelhinha de novo, escondido de todo mundo, né? Aí, não, ele não é surdo. Aí depois, eu não, então o Theo é cego. Também fiz o teste de novo, escondido de todo mundo, porque o povo achava que eu era louca, né? Que eu procurava doença para o meu filho. Então, aos 6 meses, eu reclamei de novo para o pediatra. Eu disse, olha, ele é diferente dos outros bebês. Eu coloco ele do lado dos outros bebês e eu vejo que ele é diferente dos outros, né? Foi a hora que ele falou, vamos investigar autismo. Na hora que ele falou, vamos investigar autismo, eu só lembrava da imagem do Dustin Hoffman em Rayman. Aí eu pensava, gente, não é aquilo, pelo amor de Deus, aquilo não é. Fui estudar. E comecei a estudar. Fui em vários especialistas, nenhum fechou o diagnóstico dele. Acho que o pessoal estava um pouquinho, como foi 6, 7 anos atrás, o pessoal, acho que os profissionais tiveram um pouquinho de medo de dar o diagnóstico pelo fato dele ser bebezinho demais. Né? E eu fui conseguir o diagnóstico dele só quando ele estava com 1 ano e 5 meses. E a partir daí eu já tinha começado alguns estímulos por conta própria, né? E com 1 ano e 5 meses a gente começou a bateria de terapias. E até hoje ele tem psicóloga, fono, terapia ocupacional, ecoterapia, a gente faz terapia ABA, que é muito bom, diga-se de passagem, e tudo que ele pode fazer para estimular, a gente faz. Só uma pergunta antes de a gente encerrar esse bloco. As crianças, todas as crianças têm acesso a essas terapias? Isso é fornecido pela rede pública? Infelizmente não, Suzete. A nossa realidade é a seguinte. A grande maioria dos terapeutas especializados, aptos para estar tratando desse público, eles estão na rede privada, né? Felizmente, aqui em Goiás, a gente tem algumas instituições, né, que dão tratamento para eles. A gente tem o CRER, a gente tem Pestalozzi, a gente tem a Paz, né? Só que eles não dão conta da demanda. Tem dificuldade, inclusive, na rede privada também, né? Poderia abordar São esse poucos assunto. profissionais, né? Infelizmente, o que a gente vê é uma disputa por profissionais, dado a demanda, e cada vez mais nós temos um número maior de autistas, né? Você chega numa escola, dificilmente não vai ter uma criança onde se desconfia que ela é autista. Não tem. Todas as salas de aula agora tem alguém que você desconfia. Tá certo. Vamos para o nosso segundo e último intervalo. Daqui a pouco nós vamos descobrir com a doutora Cristiane se vitamina C realmente previne gripe, se o gel ajuda a não contaminar da gripe. Algumas dessas questõezinhas rápidas ela vai responder para a gente. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá.